Vamos lá. Se você está comigo há um tempo, tem algumas coisas que você vai começar a notar dentro das descrições de tudo que eu venho apresentando. Os autores parece que eles se conversam. É que na realidade, uma coisa que acontece que é muito real. A verdade é verdade em qualquer lugar. Algo que é verdadeiro, é atemporal, vai além do tempo do agora. São conversas, são histórias, são posicionamentos com relação à vida que se apresentam e sempre se apresentaram. Pessoas que conseguem sair do comum, que escapam da média, elas trazem em sua condição de vida uma postura diferenciada. E essa postura diferenciada, ela é muito visual entre todos aqueles que têm resultados parecidos. Então, assim, na parte 1, os autores, eles trazem exemplos de pessoas que trazem essa condição especial de ver e olhar a vida e de vivenciar as controvérsias que a vida traz. E vamos começar assim, ok? Parte 1, onde começa a estrada para a realização. Capítulo 1, conheça a pessoa mais importante do mundo. Vai descobrir que ela carrega consigo um talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro. Somos pobres, não por causa de Deus. Eu grifei essas duas partes aqui logo na primeira página do capítulo 1, que eu quero trazer duas coisas. Primeiro, ele fala sobre a importância de um talismã, que todo mundo carrega, que é a AMP e a AMN. Depois, ele traz a história de alguém, S.B. Fuller, era um dos 7 filhos de um agricultor arrendatário negro na Louisiana. Ele começou a trabalhar com 5 anos de idade, e isso era bem comum, tudo bem? Mas o que tinha de diferente nessa pessoa era a sua mãe. A sua mãe, ela falava para ele, não devemos ser pobres, ela costuma dizer. E nunca me deixe ouvir você dizer que é a vontade de Deus que sejamos pobres. Somos pobres não por causa de Deus, somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. Ele ouviu isso e ele guardou isso para ele, e isso fez toda a diferença na vida dele. Ele desenvolveu esse desejo sincero. E o que ele fez? Ele buscou uma forma, óbvio, de trabalhar isso. E durante muito tempo ele vendeu sabão. Aí um dia, a empresa que forneceu o sabão para ele, ela, ficou à venda e ele queria comprar. E ele precisava de dinheiro para isso. Ele buscou todas as pessoas que estavam em volta dele, por ser uma pessoa digna, por ser uma pessoa confiável. As pessoas, que conheciam emprestaram esse dinheiro para que ele pudesse entrar nesse negócio. E ficou faltando 10 mil. E se ele não conseguisse esses 10 mil, ele perderia todo o dinheiro que ele deu. Ele sentou, ele orou, ele pediu por auxílio, e ele falou, quando eu entrar em tal rua, eu vou seguir a luz. Ele chegou em um lugar, tinha uma pessoa que estava sentada no escritório, ele conhecia levemente a pessoa, ele chegou e perguntou para a pessoa se a pessoa gostaria de ganhar tal lucro. A pessoa falou, claro. Ele contou o que era o empreendimento, o cara foi lá, deu cheque para ele de 10 mil e ele fez o depósito. Passado algum tempo, ele teve sucesso, pagou todo mundo, conseguiu outras empresas. E o segredo do sucesso, Somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. Se você sabe o que quer, está mais apto a reconhecer quando vê. Quando você ler um livro, por exemplo, vai reconhecer a oportunidade para ajudá-lo a conseguir o que quer.
pediram pro Fuller, né, falar para ele qual que era o segredo, né? E ele falou, eu sabia o que queria, mas não sabia como conseguir. Então ele leu a Bíblia e leu livros inspiradores com um propósito. Ele rezou pelo conhecimento para alcançar os seus objetivos. E aí ele fez, né, o que tinha que fazer. Ele leu 3 livros, ele fala que os 3 livros que mais marcaram ele foram a Bíblia, O Quem Pensa Enriquece, o Legado, né, do Napoleon Hill, e O Segredo das Eras. E ele fala que a maior inspiração para ele foi da Bíblia, que foi o que deu mais base para que ele alcançasse aquilo que ele deseja, ok? Cada diversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Talvez a história de Tom Dempsey, um garoto com deficiência congênita, lhe dê a resposta. Tom nasceu sem a metade do pé direito e apenas um toco do braço direito. Quando garoto, queria praticar esportes com outros meninos. Ele tinha um desejo ardente de jogar futebol americano. Por causa disso, seus pais fizeram um pé artificial para ele, um pé de madeira. Ele praticou tanto com o pé de madeira que tornou-se muito eficiente e foi contratado pelo time New Orleans Saints. Os gritos de 69.910 torcedores puderam ser ouvidos por todos os Estados Unidos quando, nos últimos 2 segundos do jogo, Tom Dempsey, com sua perna aleijada, chutou um gol de campo de 63 jardas, quebrando o recorde. Foi o gol mais longo já chutado em um jogo de futebol americano profissional. Então, assim, né? Ele tinha um cotoco de braço, tinha o pé aleijado e fez o que fez. Interessante, mas que história de Tom Dempsey tem a ver comigo? Você pode perguntar. Nossa resposta seria muito pouco, a menos que você desenvolva o hábito de reconhecer, relacionar, assimilar, usar princípios universais e adotá-los para si. Então, seguir adiante com a ação desejável. A grandeza vem para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando com a AMP. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática e mais prática. Esforço e trabalho podem se tornar divertidos quando você estabelece metas desejáveis específicas. Em cada diversidade existe uma semente de benefício igual ou maior para aqueles que são motivados por AMP a se tornarem realizadores. O maior poder do homem reside no poder da prece. Independente do que você acredite, ok? Eu estou fazendo a transcrição do livro e mais tarde nós conversamos mais sobre essas questões de fé e nananana. A lei afirma que podemos traduzir em realidade física pensamentos e atitudes mantidos em nossa mente, não importa quais sejam. Traduzimos pensamentos de pobreza em realidade tão rapidamente quanto pensamentos de riqueza. Porém, quando nossa atitude conosco é grandiosa e nossa atitude com os outros é generosa e misericordiosa, atraímos grandes e generosas porções de sucesso. Ele traz a história do Henry Kaiser. Ele tinha uma mãe, Mary Kaiser, que deu para ele a base que ele precisava para fazer o que ele tinha que fazer da melhor maneira possível, né? Ela deu a dádiva inestimável. Henry, nada nunca é realizado sem trabalho. Se eu apenas deixar para você a vontade de trabalhar, terei deixado a dádiva inestimável, a alegria do trabalho. O maior valor da vida foi minha mãe, disse Kaiser, quem primeiro me ensinou algum dos maiores valores da vida. O amor pelas pessoas e a importância de servir aos outros. Amar as pessoas e servi-las. Ela costumava dizer, é o maior valor da vida. Ele construía navios, né? E ele conseguiu construir navios de uma maneira muito rápida durante a Segunda Guerra. E isso fez, né, diferença para a história. E assim, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre AMN e AMP. No entanto, o homem que vive com a AMN impedirá que os lances da sorte beneficiem, e um homem com a AMP irá organizar suas atitudes de tal modo que transformará até mesmo o lance de azar em vantagens. Ele conta a história de um cara que fornecia madeira por uma determinada lareira. Então, aí a pessoa que recebeu a madeira ligou para ele, né, procurou ele e falou assim, olha, a madeira tá muito grande, não cabe na lareira. Ele fala, mas não dá para mim trocar, né? Aí o cara fala, tá bom. Aí ele vai lá, arregaça as mangas e começa
a cortar os negocinhos lá pra poder colocar na lareira. Aí chega, né, determinada torinha lá que ele mexeu, ele viu que ela tava mais leve, mais oca e que tava com umas coisas estranhas dentro. Abriu a bendita da madeira, tinha um monte de dinheiro lá dentro. Aí ele perguntou pro cara que trouxe a madeira: me fala de onde você tirou. Ele queria achar de quem era o dinheiro, ele queria devolver. Uma pessoa digna, ela quer devolver o dinheiro a quem pertence. Aí o cara: não vou te falar de onde eu tirei, porque quando a gente fala, conta os nossos segredos, as pessoas nos traem. Aí ele: ok, tudo bem. O carinha perdeu dinheiro. Simples assim, porque ele tá tão acostumado a acreditar só no lado ruim e nas coisas, né, que não são produtivas, que perdeu. Perdeu e perdeu e perdeu. Não se deixe derrotar pela atitude mental. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Quem é ela? Ora, essa pessoa mais importante do mundo é você. No que diz respeito a você e a sua vida. Dê uma olhada em si mesmo. Não é verdade que você carrega um talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro? O que exatamente é esse talismã, essa força? O talismã é a sua mente. AMP é atitude mental positiva. Atitude mental positiva é a atitude mental correta. A AMN é a atitude mental negativa, tem características opostas à AMP. Após passarem anos estudando homens bem-sucedidos, os autores de atitude mental positiva chegaram à conclusão de que a atitude mental positiva é um único simples segredo compartilhado por todos eles. Foi a AMP que ajudou S.B. Fuller a superar as desvantagens da pobreza. Foi a atitude mental positiva que motivou Tom Dobson, a despeito da perna aleijada, a chutar o mais longo gol do campo já feito em jogo de futebol americano profissional. E com certeza foi a atitude mental positiva que permitiu Kaiser a construir um navio Liberty a cada 10 dias. Foi a habilidade de Al Allen em virar seu talismã com o lado certo para cima que motivou a retornar aos clientes potenciais, os mesmos que haviam recusado na véspera estabelecer o novo recorde de vendas. Esse Allen, ele vendia seguro, ele foi vender e ele não conseguiu vender nada. E aí ele chegou na empresa e falou assim: amanhã eu vou voltar em todos esses clientes e eu vou vender essas apólices de seguro de vida. E ninguém acreditou. Ele foi no dia seguinte e ele vendeu 69 apólices em um dia, se tornou o gerente da empresa. Então assim, né, ele podia ter olhado para aquilo e falado assim: nossa, que droga de vida, né? Mas ele foi lá e falou: não, legal, eu vou fazer esses caras me engolir. Foi lá, vendeu os apólices e conseguiu o que ele queria, né? E, enfim, né, se tornou exemplo aí pro povo. Então, assim, AMP e AMN, atitude mental, né, positiva, atitude mental negativa. Então, assim, ele vai falar bastante sobre AMP e AMN, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, lá na página 32, que, né, ele vai trazendo alguns princípios interessantes. Eu grifei algumas coisas e tem assim, ó, pensamentos pelos quais se guiar. Não culpe Deus por falta do seu sucesso. E eu vou ficar nele e eu vou fechar com ele. Lembrando que esse resumo é um resumo pessoal. Não tem como fazer a transcrição do livro, né? Até tem, se você quiser, vai lá na internet, tem a transcrição, aquela voz robótica que te traz, né? E vai falando, frase por frase e tal. Nada contra, é bem legal, eu ouço vários e-books, ok? Só que não é um e-book em áudio, é um resumo pessoal, certo? Então, assim, vem com a minha forma de ver e interpretar o livro. Te aconselho a fazer a leitura do livro sempre junto ao estudo. E assim, por que eu falo sobre vou ficar nesse, né? Não culpe a Deus. É engraçado, tem até uma música do Oswaldo Montenegro que é bem legal, que eu vou colocar aqui para vocês darem uma ouvida, para quem tá comigo no WhatsApp, tá? Para quem pegar no site esse áudio ou pegar por aí, não vai ter essa... Mas não vai ter, né, esse link, mas vai lá no YouTube, coloca lá a música do Oswaldo. E a gente tem por hábito o que é legal, né?
Graças a Deus. Ai, se Deus permitir. Beleza. Só que assim, o que me incomoda nessa frase é a passividade. Deus não quer que ninguém seja triste. Deus não quer que ninguém viva em escassez. Deus não quer nada disso. Se a sua vida tá uma merda, o responsável é você. E cabe a cada um fazer o melhor que pode. A partir do momento que você para de se ver enquanto vítima e faz o que precisa fazer, você vai alcançar novos e melhores resultados. E é simples assim. Não tem muita conversa. Se você pegar o livro lá do Poder do Hábito, se você pegar o livro, os livros do Tony Robbins, se você pegar os do Napoleão Hill, se você pegar qualquer pessoa que teve sucesso na vida, você vai ver alguém que teve dificuldade sim, e que buscou dentro da sua adversidade um caminho de sucesso. Não tem como alguém ter sucesso sem trabalhar, sem buscar se colocar se colocar disponível a esses novos posicionamentos. Então, assim, cuidado quando você se posiciona de uma maneira assim: ai, porque a vida quis assim, ai, porque Deus quis assim, né? Eu achava muito engraçado, eu estava em Itapecerica e eu estava estudando para entrar no curso do SEI, na Prefeitura de São Paulo. E aí, né, as meninas, Ismael, você está estudando? Lógico, né? Você tem que estudar. Ai, se Deus permitir, eu vou entrar. E todos eles, assim, né, quem estava em Itapecerica queria ir para São Paulo, porque São Paulo oferecia melhores condições, beleza? Mas ninguém estudava. Ninguém estudava, não, porque se Deus permitir, eu entro. Cara, se você não estudar, você não vai entrar. Deus não tem nada a ver com isso. Ah, mas é sorte. Gente, esse negócio de sorte é algo muito assim, né? É a mesma coisa que acreditar em dádiva, ok? Então, assim, se posicione de uma forma construtiva com relação à vida. Só constrói aquele que faz. E vou parando por aqui o áudio, vou encerrando e beijo.